Bom dia, turma. Aqui é o professor Nivaldo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje, iremos aprender sobre a puberdade e o sistema genital masculino. Então, falar da puberdade é falar da adolescência. Esse período que é uma fase de transição, certo? Entre a infância e a vida adulta. Então, durante a adolescência, muitas mudanças vão estar acontecendo no organismo, tanto no organismo masculino quanto no organismo feminino. Essas mudanças, elas são diversas, são mudanças tanto físicas quanto fisiológicas, né, nas funções dos diferentes órgãos, principalmente aqueles relacionados à sexualidade. E também ocorrem mudanças psicológicas, né? Então, são uma série de mudanças que acontece durante essa fase, né, em indivíduos de ambos os sexos. Então, essas mudanças físicas e fisiológicas, elas têm como função possibilitar o amadurecimento dos órgãos que compõem, né, o sistema genital masculino e feminino. Então, as diferenças que vão existir entre os sexos são chamadas de características sexuais secundárias, né? E essas características sexuais secundárias vão compor, né, essa fase de puberdade. Então, em definição, a puberdade ela vai indicar que o organismo, tanto masculino quanto feminino, em breve vai estar apto para a reprodução. Então, é uma fase da adolescência que se manifesta de maneira diferente em indivíduos do sexo masculino e em indivíduos do sexo feminino. Então, o início da puberdade ele varia muito, né? Tanto entre os sexos, masculino e feminino, quanto de uma pessoa para a outra, né? Então, mas existe média, né, com relação à idade que aproximadamente acontece. Então, nos indivíduos, do sexo masculino, ocorre em média entre os 10 e os 14 anos. Já nos indivíduos do sexo feminino, ocorre em média entre 9 e 15 anos de idade. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre a puberdade masculina e sobre os órgãos que compõem o sistema genital masculino. Na aula seguinte, na próxima aula, iremos falar da puberdade feminina e dos órgãos que compõem o sistema genital feminino. Então, começando a falar sobre puberdade masculina, nessa fase da vida do homem ocorre uma grande produção de hormônios sexuais. E entre os hormônios sexuais, o principal deles chamamos de testosterona. Então, esse hormônio testosterona, ele tem como função, ele é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas. Então, entre essas características, podemos destacar, por exemplo, o alargamento dos ombros e do tórax, o surgimento de pelos em várias regiões do corpo, como por exemplo nas axilas, no peito, nos braços, nas pernas, na região pubiana, e também o aparecimento da barba, do bigode, né, são alguns exemplos de características sexuais secundárias masculinas. Além disso, tem também o aumento, né, no desenvolvimento do pênis e dos testículos, e também ocorre o engrossamento das pregas vocais, né, o que faz com que geralmente no homem a voz seja mais grave, por conta da quantidade de testosterona que está sendo produzida ali no organismo masculino. Esse sistema genital masculino ele é formado por órgãos que estão localizados internamente e por órgãos que estão localizados externamente. Com relação aos órgãos internos, encontramos dois testículos, direito e esquerdo, dois epidídimos, dois ductos deferentes, uma uretra, uma próstata, duas vesículas seminais e duas glândulas bulbouretrais. E com relação aos órgãos externos, encontra-se um pênis e a bolsa escrotal, também conhecida como escroto, que vai estar envolvendo os testículos. Então aqui temos uma imagem que podemos visualizar essas estruturas. Então, testículo, né? Como é uma imagem lateral, só estamos vendo um, mas encontra-se dois testículos no organismo masculino. Então aqui, ó, tem-se testículo, tá certo? Na parte superior e posterior desse testículo encontra-se o epidídimo. Em seguida tem o ducto deferente, que é um canal. Além do ducto deferente, encontra-se também outro canal aqui, que é a uretra.
né? Essa uretra ela vai estar percorrendo o interior do pênis, que encontra a próstata, a vesícula seminal e as glândulas. No caso aqui só é possível visualizar uma, mas glândula bulboretral, tá certo? E com relação aos órgãos externos, tem um órgão aqui copulador que é o pênis e a bolsa escrotal, também conhecida como escroto, que vai estar envolvendo os testículos, né? Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses órgãos. Então, as células reprodutoras masculinas são chamadas de espermatozoides. Esses espermatozoides eles são produzidos no interior dos testículos, mais precisamente em túbulos muito enrolados, né, que só é possível visualizar com auxílio de microscópio. E esses túbulos eles são chamados de túbulos seminíferos, que estou indicando com setas. E em um corte, né, desses túbulos, a gente consegue visualizar isso aqui, ó. Então, no interior desses túbulos, encontramos diferentes células da linhagem espermatogênica, que no final vai resultar na célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, tá certo? Então, é produzido no interior desses túbulos seminíferos dos testículos os espermatozoides. Além dos espermatozoides, nos testículos também são produzidos grandes quantidades de testosterona, que essa testosterona ela é produzida por células conhecidas como intersticiais, que estão entre os túbulos seminíferos dos testículos, né? E essas células são conhecidas como células de Leydig, né? São elas que são responsáveis pela produção de testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, conforme eu falei nos slides anteriores. Depois que os espermatozoides eles saem dos túbulos seminíferos dos testículos, eles vão, no próximo passo, eles vão para o epidídimo, tá certo? E é nesse epidídimo que os espermatozoides eles vão ser armazenados até eles serem liberados durante o processo de ejaculação. E além de armazenar o espermatozoide, o epidídimo ele tem a função também de maturação, de maturar os espermatozoides para que eles estejam prontos, né, e com motilidade, ou seja, adquirir movimentos para poder encontrar a célula reprodutora feminina, quando forem liberados no processo de ejaculação. Então, depois que eles saem do epidídimo, né, os espermatozoides eles vão chegar nos ductos deferentes, né? Então, eles são encaminhados para esses ductos deferentes. Então, depois disso, né, ele vai percorrer um caminho até chegar na uretra. E nesse percurso, ele vai entrar em contato com os líquidos que são produzidos pelas vesículas seminais. Aqui a gente tem uma imagem, né, que dá para visualizar essas vesículas, pelas glândulas bulboretrais e pela próstata, né? Então essas glândulas reprodutoras, tanto as vesículas seminais quanto as glândulas bulboretrais e a próstata, elas vão fornecer líquidos, né? E esses líquidos vão ser muito importantes para quando eles se juntarem, esses líquidos, com os espermatozoides, eles formam o que chamamos de sêmen ou esperma, né? Que tem um aspecto leitoso. E esses líquidos eles são extremamente necessários para nutrir os espermatozoides e também para neutralizar a acidez que existe no interior da uretra e também na vagina, né, da mulher. Então, conforme esses espermatozoides eles se movimentam, né, com a ajuda da cauda que eles possuem, né, dentro do líquido seminal que foi fornecido por aquelas glândulas que eu falei anteriormente, então no processo de movimento, tanto na uretra masculina quanto na vagina, né, da mulher durante o processo de ejaculação, depois do processo de ejaculação, né, durante o ato sexual, então a vagina da mulher ela é muito ácida. Então a acidez, que existe na vagina da mulher, ela é importante para destruir bactérias que causam doenças, né? Mas ela também prejudica o movimento dos espermatozoides. Então, uma das funções dos líquidos, né, que foram fornecidos principalmente pela próstata
e vão junto com esse espermatozoide, uma das funções desse líquido é neutralizar, né, a acidez que existe no meio, para que os espermatozoides eles consigam sobreviver e chegar até e alcançar, encontrar a célula reprodutora feminina. E com relação ao órgão copulador masculino, ele é chamado de pênis, né? Aqui temos algumas imagens, né, desse órgão copulador. Esse pênis ele é formado na sua extremidade por uma estrutura chamada de glande, e que é a parte mais dilatada do órgão, tá certo? O pênis ele tem um formato cilíndrico, né? E ele também é constituído por uma prega, né? Uma forma que se dobra, principalmente quando o pênis ele está flácido, e que essa pele chamada de prepúcio, ela cobre, né, a glande, geralmente. Então, são algumas das estruturas que se encontram nesse órgão copulador masculino. Então, o pênis ele possui tecidos, né, e apresenta algumas estruturas que são importantes para o processo de ereção, né? Então, o processo de ereção do pênis, ele nada mais é que um aumento do comprimento e do volume desse órgão. E esse aumento ele vai acontecer devido ao acúmulo de sangue nos tecidos do pênis, né? E geralmente ocorre quando o indivíduo fica sexualmente excitado, né? Então, quando o indivíduo fica sexualmente excitado, ocorre o processo de ereção. Então, conforme essa ereção ela aumenta, né, pode acontecer a ejaculação, que consiste na eliminação do esperma através da uretra para o meio externo, tá certo? Além disso, essa ejaculação costuma ser acompanhada de sensação de prazer, que conhecemos, essa sensação de prazer é chamada de orgasmo. Então, aqui temos algumas imagens, né, do pênis quando está flácido e quando está ereto. Então, como eu falei, para esse pênis ficar ereto, é preciso que grandes quantidades de sangue seja direcionada para essa região. Então, o pênis ele é formado por dois corpos cavernosos, certo? Aqui, ó, um corte para melhor estudar nessa imagem. Dois corpos cavernosos, né? Que vai ter uma grande quantidade de vasos, que vai possibilitar com que ocorra um acúmulo de sangue durante a ereção. E ele é formado por, além dos dois corpos esponjosos, além dos dois corpos cavernosos, o pênis ele é formado por um corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, né, no interior dele encontra-se a uretra, né, então que é por onde passa a urina e também o esperma. Então, os corpos cavernosos, que são em número de dois, eles estão localizados mais superiormente no pênis, enquanto que o corpo esponjoso está mais na parte em torno da uretra. E, além dessas estruturas que eu falei, tem também a uretra, que essa uretra ela consiste no ducto comum a dois sistemas no homem, né? Ao sistema reprodutor, então ela vai possibilitar a eliminação por meio do interior no interior dessa uretra vai passar o esperma ou sêmen, e além dessa função reprodutiva, tem também a função de eliminar a urina. Então, através da uretra masculina passa também a urina, tá certo? O que é diferente no sistema reprodutor feminino, que será estudado na próxima aula. E além da uretra, em volta dos testículos encontra-se o escroto, né? Então, escroto, a região escrotal, ou bolsa escrotal, vai ter como função fornecer uma temperatura adequada para que ocorra a produção desse espermatozoide, né? Então, é essa a principal função do escroto. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula.